Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais uma aula de geografia. Meu nome é Jaqueline Carvalho, vem comigo para a gente aprender mais um pouquinho. Bom, nossa aula hoje é do nível 1 e a gente vai dar continuidade à matéria passada que nós falamos sobre os continentes, certo? Então essa é uma aula de continuação. Hoje nós vamos começar sobre o continente asiático, mas nas aulas anteriores a gente já tinha falado um pouquinho sobre a África, um pouco sobre a Europa e hoje a gente vai finalizar, né, essa matéria sobre os continentes. Então vamos começar. Aqui a gente tem um mapa da Ásia, a Ásia que é formada por 47 países independentes, mas alguns territórios que têm títulos de autônomos aí. Então a gente tem aqui essa miscelânea de países com uma cultura riquíssima e muito diversa. A Ásia é um dos continentes onde a gente consegue perceber uma diferença cultural, uma diferença política e econômica extremamente, assim, grande e que difere até dos outros continentes por essa miscelânea mesmo que a gente tem. Então aqui a gente tem o desenho da Ásia, nessa região aqui nós temos o Oriente Médio, certo? Aqui o Sul Asiático, que envolve aqui a Indonésia, são várias ilhas que formam aqui esse arquipélago da Indonésia, a Índia, a China, que daqui a pouco a gente vai falar especificamente dela, por importância do país, né, desse país no cenário mundial. Aqui a gigante Rússia, né, que nos últimos dias vem envolvida em graves conflitos, e aqui a gente tem o extremo leste asiático com a presença do Japão, aqui da Coreia do Norte e da Coreia do Sul. Bom, vamos começar a falar um pouquinho então dessa diversidade. Aqui eu coloquei algumas imagens que marcam muito e que nos mostram essa questão até natural. Aqui a gente tem o Japão, esse aqui é o fundo, é o Monte Fuji, um vulcão, e esse é um dos cartões postais do país, né? Aqui também a gente tem as cerejeiras, que é uma árvore típica do clima temperado e que acaba sendo uma das marcas do território japonês. Então, tanto a cerejeira quanto o Monte Fuji marca, né, essa questão natural do país. Então, bem diverso, né? E aqui a gente já tem uma praia maravilhosa da Tailândia, que é um arquipélago. A Tailândia também é formada por um conjunto de ilhas e que é uma geografia maravilhosa, né? Então, a gente já tem aqui uma diferença climática entre um clima mais quente e um clima mais temperado e marca também muito forte essa diferença paisagística no continente, né? Uma das marcas, né, dessas diferenças que a gente pode ver na Ásia. Bom, gente, agora vamos falar um pouquinho da cultura asiática, que é tão rica e tão diversa, né? Aqui eu coloquei pra gente um templo, com uma arquitetura japonesa, as roupas tradicionais do Japão. A gente tem um pouquinho disso no Brasil, a gente tem uma colônia japonesa grande aqui, principalmente ali em São Paulo, Paraná, a gente tem uma grande cultura japonesa e a gente absorveu um pouco disso, né? Na culinária, em algumas festas, na bebida, como o saquê. E aqui a gente tem uma típica roupa e festa tradicional russa, né? A gente observa aqui os trajes, como são diferentes, a questão física é diferente, né? É interessante como que o continente asiático, a marca, até mesmo na questão física dos seus habitantes, é muito notável. Então, a gente tem o pessoal ali do leste asiático, que já tem os olhos mais puxados, que marcam essa característica dos japoneses, né? A gente tem também, nessa mesma característica, claro que cada um com a sua especificidade, os coreanos, os norte e os sul-coreanos. A gente tem toda uma região onde a marca característica deles, essa fisionomia. Já temos os russos de pele mais clara, olhos mais claros, cabelos claros. Temos a região do Oriente Médio, que já são os árabes, que são outra cultura, outra característica física diferente, eles já são mais morenos. Então a gente tem até mesmo o aspecto físico da população que habita o continente asiático, ele é muito diverso. Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho da economia, que marca também essa questão da Ásia, né? O continente asiático ele é um continente muito rico em recursos naturais, em recursos minerais. Então, a gente vai ter países muito fortes nessa questão de exportação de minério, de exportação das commodities, né? Que é a agricultura, que é a pecuária e a mineração. E essa mineração ela é muito marcada pela presença do petróleo, que eu até coloquei aqui pra gente, né? Uma exploração de petróleo que marca no Oriente Médio. Se a gente voltar aqui um pouquinho no mapa, o Oriente Médio ele tá aqui, gente, onde a gente tem a Arábia Saudita, o Iêmen, Omã, Catar, Emirados Árabes Unidos, o Bahrein, o Irã, o Iraque, que são grandes produtores de petróleo, né? As maiores jazidas de petróleo no mundo estão exatamente aqui nessa região.
na região do Oriente Médio. E eles exportam para o mundo todo. E a gente sabe que petróleo, além de ser um recurso mineral extremamente valorizado, é poder. A gente já teve diversas guerras envolvendo essa região e alguns dos motivadores dessas guerras foi justamente a questão do petróleo, certo? Então aqui a gente tem as maiores jazidas de petróleo do mundo, então uma importância estratégica para o continente asiático, certo? A gente vai ter aqui a China como uma potência industrial, a Índia não está ficando atrás hoje em dia, então a China hoje é a segunda maior economia do mundo. Aqui a Rússia como grande produtora de, inclusive, questões agrícolas. O norte da Rússia é gelado, então a gente não tem muita exploração pelo frio extremo, mas aqui mais ao sul a gente já vai ter uma produção agrícola. Eles, inclusive, que são os maiores produtores de grãos, aí estão entre os maiores produtores de grão do mundo, cerca de 30% a 40% do trigo produzido no mundo vem dessa região do planeta. Eles têm solos fertíssimos, que é o Chernozem, e eles ainda são grandes exportadores de fertilizantes. Um dos motivos, inclusive, desse conflito atual que a gente está tendo entre Rússia e Ucrânia, está aí na questão que o Brasil compra fertilizante da Rússia e que a gente pode, talvez, entrar aí numa escassez desse tipo de produtos, né? A gente tem que ver como vai desenrolar ainda. Então aqui a gente tem também a plantação de arroz ali no sudeste asiático, é muito forte, gente. É um povo que a base da alimentação é o arroz. Como a gente aqui no Brasil, o arroz e o feijão, para eles é majoritariamente o arroz. Então eles têm muitas áreas produtoras de arroz, eles aproveitam das chuvas torrenciais que acontecem nessa região para plantar o arroz no verão e colher no inverno. Então a gente vai ter muito esse cenário da produção de arroz aqui também, na Ásia, certo? E a gente tem que falar um pouquinho da gigante chinesa, né? Quando a gente pega os países do continente asiático, a gente tem países muito relevantes, entre eles o Japão, não é? Que é hoje a quarta maior economia do mundo, com uma questão de produção tecnológica e industrial muito grande, e também um poder político muito no cenário internacional, mas a China, ela vem se destacando de uma forma gigantesca. A China hoje é a segunda maior economia do planeta, ela tem uma grande população, é a maior população do mundo atualmente, e a gente vê um crescimento astronômico da China. Infelizmente, as questões sociais não andam nesse mesmo ritmo, nessa mesma velocidade. Nós temos muitos problemas internos sociais dentro da China, inclusive escândalos de trabalho escravo, né? Mas é um país que hoje, no cenário internacional, ele ocupa um lugar muito importante. Então, sempre que vocês ouvirem falar na China, podem levar essa conotação, que é um país que cresce, que é um país que tem uma economia muito elevada e que é grande concorrente dos Estados Unidos no mercado externo. Bom, agora vamos mudar um pouquinho de continente e a gente vem para a Oceania. Estudar a Oceania é interessante porque, na verdade, quando a gente olha assim, parece que a gente só está vendo ilha, né? E é mesmo, são vários arquipélagos. Arquipélagos, só para lembrar, são conjuntos de ilhas, né? Um conjunto de ilhas. E aqui nós temos, então, os países que compõem a Oceania. A Oceania, ela tem hoje cerca de 14 países independentes e vários territórios autônomos, territórios que estão aqui, mas pertencem a países de outros continentes. São ilhas que nunca fizeram seu processo de independência e que hoje são consideradas departamentos ultramarinos. Vamos dizer que é um nome moderno para aquela colônia antiga. Também não pode haver aquela exploração que havia no passado. Mas a gente tem aqui vários países, então, que hoje são completamente ainda dependentes de outras nações, né? Aqui a gente tem a Austrália, que quando a gente fala de Oceania é o principal país que vem à mente. A Austrália não é considerada uma ilha, gente, por causa da sua extensão territorial, tá? A maior ilha do mundo é a Groenlândia, não é a Austrália. Senão a gente poderia falar, mas a maior ilha é a Austrália. Mas ela não é considerada por ela ter extensões continentais. Mas as demais são ilhas, sim. Depois a gente tem a Nova Zelândia aqui, que também é um país extremamente desenvolvido. As duas, né, tanto a Austrália quanto a Nova Zelândia, são países muito desenvolvidos. E nós temos aqui vários países que são compostos por conjuntos de ilhas. A gente tem Vanuatu, Fiji, Tuvalu, Kiribati e aí vários outros.
São paisagens maravilhosas. A Oceania ela é formada por paisagens maravilhosas e eu trouxe aqui algumas delas para a gente poder ver. Aqui eu coloquei uma imagem da Nova Zelândia. A Nova Zelândia que tem climas mais frios e climas mais tropicais. A gente tem essa miscelânea de climas aqui dentro. E aqui uma imagem da Austrália. A Austrália também ela tem uma dicotomia muito grande. Ao mesmo tempo que ela tem regiões tropicais e que dá essa aparência aqui, né, de turismo, ela tem muitos desertos. Mais da metade do território da Austrália é um deserto. Então, ela tem áreas extremamente áridas. E a Austrália é muito famosa, né, além do seu desenvolvimento econômico e social, ela é muito famosa pela quantidade de animais estranhos que aparecem nesse país, né? A gente conhece o canguru, mas a gente tem desde as aranhas mais venenosas do mundo até morcegos de mais de metros, né? O pessoal fica brincando que é o Batman. E é literalmente, se a gente vê, parece uma pessoa mesmo, de tão grandes são os morcegos. A gente tem animais aqui peçonhentos de várias espécies. Mas não deixa de ser um país extremamente desenvolvido. Muitos brasileiros procuram a Austrália, né, para morar, justamente por causa da qualidade de vida, assim como a Nova Zelândia. Para quem gosta do filme Senhor dos Anéis, algumas partes do Senhor dos Anéis foram gravadas aqui na Nova Zelândia. A economia. Bom, o turismo é fundamental. Essas ilhas, elas formam conjuntos paradisíacos, né? Algumas delas são ilhas vulcânicas e que a gente tem cenários, assim, de filme, literalmente. E aqui a gente tem algumas delas, né? Os litorais maravilhosos. Mas não é só litoral lindo que tem, gente. Tem várias paisagens lindas. E aqui a pecuária. Tanto a Nova Zelândia quanto a Austrália, mas principalmente a Nova Zelândia, eles têm um rebanho de ovinos gigantesco, né? O pessoal brinca e fala que na Nova Zelândia tem mais carneiro do que gente, e é verdade. O rebanho deles é maior, de ovinos, é maior até do que a população do país. Então a gente tem a questão do turismo, a questão da pecuária que é muito forte, a mineração. A Austrália, ela é uma das maiores produtoras de alguns tipos de minério, entre eles o minério de ferro. É nossa concorrente aí no minério de ferro, no mercado externo. A gente tem uma indústria muito forte, né? Tanto na Nova Zelândia quanto na Austrália. Eu tô falando muito aqui da Nova Zelândia e da Austrália porque são os dois principais países desse continente em termos de relevância externa econômica. São os dois países desenvolvidos, tá? Mas a gente tem muito importante aqui também o turismo e a pecuária, certinho? Depois a gente vai para a América, né? A América que é um continente formado aí por 34 países, mais alguns departamentos ultramarinos aqui nas ilhas do Caribe, na América Central. Assim como eu falei da Oceania, aqui também a gente vai ter essas ilhas que ainda não são completamente independentes, que estão subordinadas a outros países. E a gente tem o nosso Brasil. Então vamos lá falar um pouquinho de América também com as suas paisagens tão diversas. Aqui eu fiz questão de colocar duas paisagens muito diferentes. Poderia ter colocado também a floresta amazônica nessa imagem. Aqui a gente tem a Cordilheira dos Andes, na América do Sul, mas a gente tem uma cordilheira de formação muito semelhante também na América do Norte, nos Estados Unidos, no Canadá, que são as Montanhas Rochosas. Aqui o deserto do Atacama, ali no Chile, um dos desertos mais secos do mundo. Então a gente nota, né, essa exuberância de paisagens. Eu poderia ter colocado a floresta amazônica e daí daria mais ainda uma diferença muito relevante em relação ao deserto do Atacama, o nosso cerrado, né? E a gente tem áreas vulcânicas também aqui na Cordilheira dos Andes e nas Montanhas Rochosas na América do Norte. E o que são as principais fontes econômicas da América? Extremamente diversas, porque a gente vai ter países de diferentes níveis socioeconômicos, países muito ricos e países muito pobres, como é o caso do Haiti, com menor IDH. Então a gente vai ter aqui, olha, agricultura e aqui o agronegócio. O Brasil mesmo é um dos países voltados para o agronegócio, que é a exportação desses grãos, que é a exportação dessa agricultura e da pecuária também. Então a gente tem alguns países aqui na América do Sul que exportam em grande volume, tanto produtos agrícolas quanto produtos agropecuários, na América do Sul e na América Central. A gente vai ter muito turismo em toda a América, a gente vai ter grandes centros turísticos, haja vista que o nosso litoral brasileiro com as nossas praias. Nós vamos ter muita indústria, principalmente os Estados Unidos, que é o maior polo industrial, um dos maiores polos industriais do mundo, se não o maior, né? A maior economia do mundo está aqui na América, com os Estados Unidos, o país mais poderoso do mundo, né? Ele e China são os países mais poderosos do mundo hoje e
Então, a gente vai ter uma indústria extremamente moderna, com muita tecnologia. O Canadá também é um país muito industrializado, tá? São os dois polos de indústria e as economias mais desenvolvidas da América. E aqui a mineração. Em todo o continente americano, a gente vai ter muito recurso mineral. Só trazendo aqui pra gente, só voltando aqui no mapa rapidinho. Então, aqui, Canadá e Estados Unidos são as principais economias da América industrializadas. Aqui a gente pega a América Latina, do México até aqui a pontinha da Argentina, a gente vai ter, então, muita questão de agricultura, pecuária e mineração. Vamos voltar aqui agora. Só passar aqui pra frente, gente. E a Antártida, o último continente que a gente vai estudar. Talvez este seja o continente menos lembrado, muita gente não lembra e não contabiliza a Antártida como um continente. Mas sim, ela é classificada como um continente e a gente pode falar Antártica ou Antártida. Tem muita essa dúvida, né? A gente pode usar, se a gente for pensar em região ártica, o mais correto seria falar Antártica, mas não tá errado falar Antártida não, tá? Então, esse aqui é o continente Antártido, esse é o mapa do continente Antártido, tá? Branco desse jeito mesmo, não tem muitas áreas congeladas, muitas áreas congeladas até no verão. Então aqui o centro mesmo da Antártida, ele fica congelado o tempo todo, né? A gente tem algum desgelo no verão, mas nas bordas. E é um continente marcado por essa paisagem, né? Por gelo, muita quantidade de gelo, temperaturas muito baixas. A gente tem localidades aqui que chega a menos 70, menos 80 no inverno, o que torna praticamente impossível a vida humana aqui, tá? Então na Antártida, no inverno, completamente desabitada, a gente tem algumas bases de pesquisa. Essa é a brasileira, a nova base brasileira. Alguns países têm o direito de fazer estudos científicos na Antártida. Gente, por lei, por tratados internacionais, a Antártida não pode ser explorada de nenhuma forma, tá? Nenhum tipo de exploração econômica, a gente não pode ter mineração. A agricultura e a pecuária já seriam quase que impossíveis, né? Por causa do clima, mas você não pode explorar esse continente. Quem tem direito a ter um território ali, e o Brasil é um desses países que tem esse direito, são poucos, vai exercer ali pesquisa científica. Então, hoje, a única forma de se utilizar a Antártida é através de pesquisa científica, principalmente relacionada ao clima e a essas questões de aquecimento global, tá? Essa é a nossa base que a gente tem no Brasil, que é a base Comandante Ferraz, é a nova base brasileira, porque a gente tinha uma mais simples, ela pegou fogo por causa de uma pane no sistema elétrico. A Antártida é um local seco, porque tem baixa evaporação. E aí eles inauguraram essa nova base em 2020, ela foi inaugurada, se não me engano, e é uma das bases mais modernas que a gente tem hoje no continente, e ela é habitada por militares que fazem a questão da segurança e por pesquisadores científicos que recebem autorização e demanda para fazer suas pesquisas aqui. Mas não deixa de ser um continente extremamente rico em recurso mineral, só que não pode ser minerado justamente para preservar essa região, e também porque é muito difícil, né? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre os continentes, espero que vocês tenham entendido aí. Vamos estar juntos aí por várias aulas e um beijão para vocês, bons estudos!